Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Superman Origens Secretas. Quadrinho esse que é a terceira origem do personagem que eu tô trazendo aqui no canal. Quarta, talvez, se você contar com a primeira aparição dele, que vem em alguma das HQs, eu acho que foi na do primeiro filho lá. Mas, enfim, né? Eu tô aqui pra falar mais uma vez de Superman. Dessa vez um quadrinho que é escrito por Jeff Jones e desenhado por Gary Frank, né? Então chega de enrolação, vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. Ele caiu do céu com uma estrela cadente, o último filho do planeta moribundo Krypton, para anos mais tarde ganhar os céus outra vez. Aquele que jurou proteger o planeta que hoje ele chama de lar. Mas o que aconteceu entre sua chegada e o fato dele se tornar um herói? Conheça a verdadeira história que nunca foi contada até agora. Então, né, pessoal, eu tenho que começar falando assim que esse título Origens Secretas, ele é muito utilizado na DC, né? Tinha até uma revista que se chamava Secret Origins, eles usam muito Secret Files, né, dentro das HQs. Então, é legal eles trazerem isso de volta para recontar a origem do Superman, né? E assim, eu tenho que já começar falando para vocês que eu gostei do quadrinho, mas pra mim não é a melhor origem do Superman, sabe? Eu ainda acho que eu gosto mais de Legado das Estrelas, que inclusive foi uma grande inspiração pro filme do Superman, né? E sim, tô lendo isso aqui. Eu tô lendo isso uma semana depois de ter visto o filme, né? Vocês acho que vão ver esse vídeo quase um mês depois ali, mas eu ainda tô bem no hype do filme, tanto que eu saí querendo ler algo do Superman e eu falei, cara, vou ler Origens Secretas. E assim, eu acho que a história lá do Mark Waid é mais legal, né? E eu achava até que elas eram mais próximas uma da outra, mas pelo que eu vi, o Legado das Estrelas é 2003 e essa aqui saiu entre 2009 e 2010. Então, pô, foi um tempinho ali entre essas duas origens, né? E foi curioso porque eu peguei esse quadrinho e eu achava que ele era muito mais do mesmo, sabe? Tinha esse grande receio, assim, de estar pegando uma história que, cara, não traz nada de novo e tal. Mas, pô, isso aqui tem tanto coração que eu gostei muito, assim. Como eu falei, acho que o Mark Waid trouxe coisas mais interessantes, trouxe coisas mais diferentes, mas isso aqui é muito bem escrito. Cara, o Jeff Jones, ele entende muito esse personagem e eu li, assim, com um sorrisão no rosto, sabe? É uma história muito dinâmica, já vou começar falando pra vocês. E o interessante é que a gente não começa como sempre começa as histórias de origem do Superman. Ai, planeta sendo destruído, como já diz grandes as Superman, né? Como é que é? Planeta, cientistas num planeta destruído, nave e gente bondosa, né? Uma coisa assim, não lembro bem as frases que são. Mas não, aqui você já vai começar diretamente com o Clark na Terra, né? Ele criança aqui. E assim, já começa assim, cara, eu gosto da arte do Gary Frank, eu acho que ele desenha muito bem. Porém, ele desenha umas crianças meio estranhas. Tipo, eu sei que ele quer imitar o Christopher Reeves, só que parece o Christopher Reeves não, tá ligado? Nessa porra, nessa página. Ai, mas é só isso que incomoda, assim, porque de resto ele desenha muito bem. É só a cara do Clark, que nesse começo aqui fica um pouco estranho, que parece a cara de um adulto numa criança, sabe? Então ele parece um anão. É, é muito estranho, cara. Ou eu juro, pra mim a barreira desse quadrinho é começar essa primeira edição aqui, que quando ele é pequeno é um pouco. Não é mal desenhado, porque o desenho é bonito, mas é um pouco estranho, assim, sabe? Mas eu já começo falando isso, né? O Clark Kent do Gary Frank é total Christopher Reeve, sabe? Não tem nem o que dizer, assim, tipo, cara. Ele faz o rosto do Christopher Reeves. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Tem uma página que é bem legal. A primeira vez que ele. Cara, essa ilustração pra mim representa o que é esse quadrinho, porque é muito foda, olha isso. É muito bom, porra. E é total Christopher Reeves, né? Não tem nem o que falar, assim. É total Superman 1 lá, né? De 78. E, enfim, então, o interessante dessa história é que a gente vai começar com ele criança, sem, né, Krypton explodindo nem nada, ele já tá aqui. E é meio que ele começando a atuar, ele começando a descobrir seus poderes. Tem muita coisa desse começo aqui que foi aproveitado em Homem de Aço, com ele começando a usar o visão de calor, começando a ver o
os ossos das pessoas, aqui dá pra ter uma ideia, né? E fugindo por conta disso, só que quem vem ajudar ele não é a mãe dele, sim a Lana Lang, né? Tem uma relação entre ele e a Lana Lang que é bem explorada aqui nesse começo. Aqui a gente também tem aquela questão do Clark e o Lex se conhecerem em Smallville, apesar deles não serem necessariamente amigos como é no do Mark Waid. E mas eu achei bem interessante. E um elemento que eu achei bem bacana que tem aqui é que vai ter a participação da Legião dos Super-Heróis já nas primeiras edições, né? E que eu acho que depois vai levar para aquela história que tem na fase do Jones, que é o Superman e a Legião dos Super-Heróis, né? Então achei bem bacana e é aqui ele atuando já como Superboy, né, e tal. Então, cara, é muito legal, assim. É uma exploração bem diferente, sabe? Me surpreendeu por conta disso. Eu esperava muito mais do mesmo. E esse começo eu achei ele bem legal, assim. Realmente vale a pena ler. Por isso, depois que ele se torna Superman, também é bacana. Mas acho que até depois que ele se torna Superman, vai um pouco mais pro clássico, assim. Até muito do que é o filme. Mas, o filme de 78, no caso, né? Mas eu acho muito legal, assim, que ele desenvolve bastante essa questão da Lois Lane, do pessoal do Planeta Diário, né? Então você vai ver o Clark começando ali, e algumas cenas até são bem parecidas com as que tem no filme de 78. Até para quem não sabe, o Jeff Jones, ele era auxiliar, acho, de roteiro do diretor, do Richard Donner. E então ele, pô, teve muito contato com esse herói, inclusive por isso que ele até ajuda, até acho que no último filho, se eu não me engano, o roteiro é tanto dele quanto do Donner, né? E enfim, então a gente vai vendo toda essa trajetória até ele finalmente começar a atuar como Superman, que é essa imagem que eu mostrei pra vocês, que é lindíssima essa arte. E cara, esse quadrinho ele valoriza muito a arte do Gary Frank, tanto que tem vários momentos em que você vai ter, tipo, não uma página dupla, mas só uma página com uma ilustração, sabe? E, cara, cada vez que chega uma dessas, é um negócio mais lindo que o outro, assim, é muito bom mesmo, sabe? E então aqui a gente vai ter, né, ele começando a atuar, vai ter o Lex com a sua inveja, você até vê. É muito interessante, assim, como o Superman vai aos poucos transformando a sociedade ali de Metrópolis, sabe? Então ele começa, todo mundo é babaca, todo mundo acaba tratando ele muito mal, e conforme ele vai atuando como Superman, parece que as pessoas vão se inspirando nele. Então, cara, é muito bom, assim, você ver esse símbolo de esperança, você vê uma característica que eu gostei muito aqui, assim, muito mesmo, é que tem um momento da história em que ele tá se questionando o que tá acontecendo, porque ele vai e ajuda as pessoas e as pessoas ficam tipo assim, tá, por que que você tá aqui? Ele fala, não, eu vim aqui pra ajudar, mas por que que você quer ajudar, sabe? Tipo, pra elas é inconcebível que alguém só seja bom, sabe? E eu acho que isso faz um diálogo muito bom com o nosso mundo, assim, porque é bem isso, sabe? A gente tá num mundo tão fudido da cabeça, assim, que realmente quando você chega pra conversar com alguém, quando você é legal com alguém, a pessoa se pergunta por que que você tá fazendo isso, porque pra ela não é normal, sendo que deveria ser, sabe? E tem muito disso no quadrinho, eu acho que atualiza bastante essa questão. E uma coisa que eu achei legal é que eles tratam o Superman não só como um cara forte, inteligente e tal, mas sim como ele deveria ser. Ele é um amigo, cara. E isso pra mim é um aspecto que me pega muito, assim. Tem um momento na história em que, como eu falei, como eu tava comentando antes de eu, né, devagar um pouquinho aqui, TDAH batendo, mas ele tá se questionando, né, se ele tá fazendo certo, se ele deveria estar atuando aqui, e ele vai pra cima do planeta diário pra dar uma refletida sobre a vida, né? E nisso ele encontra o Jimmy Olsen, ele tá ali. No começo eu até achei que o Jimmy Olsen estava querendo pular, mas não, ele tá só olhando pra cidade porque ele tá pensando em desistir do sonho dele, sabe? E o Superman chega e começa a conversar com ele até o momento em que ele fala assim, pô, mas não desiste não do teu sonho, sabe? Porque seria muito triste perder o único amigo que eu tenho. E aí o Jimmy Olsen fica tipo, nossa, somos amigos e tal, né? E você pode até achar um pouco forçado, ai, porque é a primeira vez que ele tá conversando, né? Não é a primeira vez porque ele já conversou como Clark Kent, mas é a primeira vez que ele tá conversando como Superman. Mas eu achei muito legal porque é a essência do personagem, sabe? O Superman nada mais é do que um grande amigo, sabe? De todos. Ele é tão bom nesse ponto, assim. É muito legal ver como ele muda a visão do Jimmy a partir dessa frase, sabe? Mostrando que ele é importante, que diferente do que tá todo mundo, né, jogando na cara dele o tempo todo, falando que, pô, ele nem recebe salário, ele é estagiário e tal. E aqui ele mostra que, cara, você tem importância, sabe? Por mais que as pessoas não achem, mas você é importante pra mim, é importante pra alguém.
E isso é uma mensagem muito foda e é muito Superman, sabe? E aí até ele deixa o Jimmy tirar a primeira foto e tudo, né? Cara, é assim sensacional. E pô, vai dizer que isso aqui não é o Christopher Reeves desenhado, né? É muito bom, é muito bem feito. Cara, muito bom. Daí aqui a gente vai ter também meio que a origem do Parasita, que é muito boa. Eu achei interessantíssimo assim, o jeito que eles fazem, porque eles colocam um personagem no início da história que ele é basicamente um parasita social, assim, né? Não é dito isso em momento algum, mas dá pra notar, assim, porque ele se aproveita sempre que ele pode das pessoas, sabe? E aí esse cara vai se tornar um parasita. É muito legal, assim. Eu demorei pra sacar isso, sabe? Mas quando eu me liguei, assim, que, tipo, começa a acontecer umas coisas, eu falei, caramba, ele vai se tornar um parasita. Que massa, que referência bacana, sabe? O visual do Parasita também tá bem interessante aqui, apesar da boca dele de, né, não vou nem comentar nada aqui, mas enfim, pra não desmonetizar o vídeo. Mas, pô, muito legal, assim. E, cara, como eu falei, é um espetáculo isso aqui. É, eu acho que, pô, vale muito a pena a leitura. Além do Parasita, aqui a gente vai ter a origem de outro personagem que é o Metalo. O Metalo na verdade já é citado desde o início, assim, do quadrinho, a liga, né, que se chama Metalo, e daí depois vai dar origem ao vilão. Mas, assim, bem bacana mesmo. E tem vários momentos do Superman salvando as pessoas, sabe? Superman sendo a essência dele, assim, e essa parte que eu falei do Jimmy Olsen também tem uma coisa interessante que é mostrando a diferença, assim, que os pais do Jimmy Olsen falaram pra ele, pô, você vai quebrar a cara, não sei o que, quando os pais do Clark falaram que estavam orgulhosos dele, sabe? Eu até vi um videozinho no Instagram esses dias, né, pós-filme e tal, em que mostra, acho que é aquela HQ do Superman azul, vermelho e preto, branco, azul e vermelho, acho que esse é o nome da HQ, se eu não me engano, que meio que faz referência ao Batman preto e branco, né? Em que ele mostra o Jonathan Kent o tempo todo fazendo, tipo assim, demonstrando que ele ama o Clark, falando, pô, eu tenho orgulho de você, eu te amo. E aí depois mostra o Superman replicando isso pro mundo, sabe? E, cara, eu não sou psicólogo, né? Pra quem não sabe, eu curso engenharia. Mas eu acho muito bacana essa parte de psicologia e é muito importante, né? Até pra quem tá vendo o vídeo saber que, cara, se você tem filho, pô, fala isso, deixa claro que ele é importante, que você, sabe, gosta dele, porque às vezes a gente fica só nessa crítica e isso realmente afeta muito o psicológico das pessoas, né? Então, é aquela coisa, pode não afetar na infância, mas com certeza vai afetar na adolescência e na vida adulta. Então, cara, que quadrinho foda, assim, realmente eu entrei esperando algo bem clichêzão, assim, que não ia me agregar em nada e foi muito bom. Eu acho que eu deixo em segundo lugar, porque eu ainda gosto mais da origem do Mark Waid lá, do Legado das Estrelas. Mas essa aqui, tipo assim, perde por pouquíssimo, sabe? Porque é muito boa também. Eu gosto mais daquela lá por, como eu falei, eu acho que traz conceitos mais diferentes e interessantes pro personagem. Mas no geral as duas são muito boas. Então, pô, pra mim o ranking é de Origens do Superman, né? Legado das Estrelas, Superman Origens Secretas, que inclusive tem um erro aqui na edição da Eagle Moss, que aqui tá escrito Superboy, o Garoto de Aço, que é outra edição aqui, eu fiquei tipo, ai, Eagle Moss, né, fazendo cagada, mas enfim. E pra mim, em terceiro lugar, aí vem Superman, o Homem de Aço, né, que eu gosto, mas eu já falei que eu não curto tanto. Inclusive, eu tô pensando seriamente, tem um vídeo aqui no canal já do quadrinho, é um dos primeiros vídeos que eu postei aqui, porque era quando eu tava fazendo a ordem de lançamento das HQs da Eagle Moss. Depois eu desisti disso, eu vou lendo, né, a torta e a direita e trazendo vídeo pra vocês. Mas eu tô pensando em reler a HQ e trazer um vídeo, como é que eu posso dizer? Um vídeo revisitando a HQ Homem de Aço e trazendo as minhas opiniões sinceras. Porque como eu falei pra vocês, quando eu fui ler com muita expectativa e esperava Zod e essas coisas e não foi bem o que eu recebi, né? Então talvez ler agora com menos expectativa seja mais interessante, assim. Mas eu sei que tem muita gente que critica essas novas origens, mas olha, eu gosto muito, assim, e eu recomendo pra caramba pra vocês irem atrás desse quadrinho, né? Inclusive, logo logo quero estar trazendo aí a HQ da Legião dos Super-Heróis e, por fim, a HQ do Brainiac, né? Superman Brainiac, que daí meio que fecha ali a fase do Jones no Superman. Então, é isso, pessoal. Bom,
esqueci de comentar, mas aqui a gente tem de história extra Superman 125, que mostra um pouco do Superman na universidade. É uma coisa diferente, mas que eu achei bem divertido de ler, sabe? E é uma HQ que ela não é tão velha assim, então até os desenhos são um pouco melhores e é uma história bem rapidinha de ler, assim, mas vale a leitura, é divertidíssima, sabe? Então é isso, pessoal, fica a minha recomendação de quadrinho para vocês darem uma olhada. Acho que vale muito a pena pegar, principalmente se encontrar por um preço bom. A Panini faz tempo que não relança isso aqui, acho que tá na hora já. Mas é isso, deixa nos comentários se você gosta dessa origem do Homem de Aço, se você prefere alguma outra HQ de origem dele. E também se inscreve no canal se não é inscrito. É isso, valeu, até a próxima aí. Fui!